Amém, amém. Mais uma vez, boa noite. Sejam bem-vindos aqui a Calvary Camp. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, a última mensagem dessa série que nós intitulamos de Em Casa, a última mensagem, a última reflexão. Espero que você tenha sido muito abençoado por essa série, por essas 5 semanas e que o Senhor também igualmente possa falar aos nossos corações nessa noite. Evangelho de João, capítulo de número 20. Leio dos versículos 19 a 23. Evangelho de João, capítulo de número 20, a partir do versículo 19 até o versículo 23. Eu quero dar o título dessa mensagem de Casa, Ambiente de Missão. Casa, Ambiente de Missão. A palavra de Deus diz assim: Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Eu convido você a orar mais uma vez comigo nesse momento. Senhor Deus, nós te louvamos mais uma vez pelo privilégio, pela honra, pela oportunidade de ouvirmos aquilo que o Senhor tem a nos dizer através da tua santa palavra. O privilégio de ouvir essa tua verdade, que é verdade eterna, que é palavra de vida eterna, que é palavra que nos concede vida, não apenas sobrevida, mas vida abundante. Palavra que nos molda, palavra que afeta-nos profundamente, palavra que alinha nossos corações e nossos sentimentos juntamente àquilo que é a tua vontade. Que estejamos completamente submetidos e sejamos profundamente moldados por aquilo que o Senhor tem a nos dizer, e que essa palavra caia em nossos corações e encontre solos férteis, que possa frutificar, que possa multiplicar. Abençoe todos os meus irmãos que nesse momento estão de ouvidos e corações abertos para ouvir a tua voz. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. O rabino Adrian Gottfried, eu já citei ele aqui em um outro momento. Eu o acompanhava em uma dessas inúmeras lives que talvez nós tenhamos assistido aí em meio à pandemia. Ele dizia o seguinte: na minha tradição religiosa, ele afirmou, semanas não são nada, décadas sim. Ou seja, a espiritualidade judaica, ela é uma espiritualidade que se move não a partir de um imediatismo. Ela não reage a coisas que estão acontecendo agora tão somente. Ela tenta refletir a partir das implicações que isso há de gerar nos próximos anos e nas próximas gerações. Eu confesso que nesse momento que nós temos vivido, que ainda não chegou ao fim, mas já começamos a enxergar, quem sabe, alguns horizontes muito positivos, assim esperamos. Eu tenho refletido bastante sobre os diferentes estágios dessa pandemia e também suas implicações a médio e longo prazo. Os diferentes estágios, quem sabe, primeiro o pavor, primeiro a realidade daquilo que não conhecemos. Naquele primeiro momento, o que está acontecendo, como é que nós agiremos, o que significa ficarmos nas nossas casas, o que significa distanciamento social, como é que a gente lida com esse tipo de coisa. Depois, um volume intenso de novas realidades, nos adaptamos a coisas remotas, a reuniões remotas, a relacionamentos que tinham que ser mediados a partir de um aparato tecnológico. Nós não estávamos habituados a nos relacionarmos assim, ou melhor dizendo, apenas assim. Quem sabe um terceiro estágio dessa pandemia, já falamos aqui, foi o estágio do silêncio, o estágio da apatia. Foi aquele momento onde nós simplesmente fomos afetados. E por nós aqui eu falo obviamente genericamente, mas muitos afetados, bastante ansiedade, bastante casos de entristecimento, de adoecimentos psicológicos.
E agora eu ousaria dizer, e eu acho que não é uma surpresa para ninguém, que é um estado que alguns têm chamado de estádio de saturação. Não é que a pandemia acabou, é que a gente não aguenta mais. Não é que as coisas estão necessariamente melhores, é que o pessoal botou a cara para fora mesmo. O pessoal retomou suas atividades, o pessoal está lidando com diferentes realidades, mesmo em meio a essa pandemia, como se, ok, vamos viver a vida. E até certo ponto isso é compreensível. Mas pensando sobre esses diferentes estágios da pandemia e pensando nas implicações, outro dia eu vivi uma experiência muito peculiar com meu filho mais novo, Gael. Gael tem 3 anos. Acho que a maioria de vocês conhece ele. Eu tenho o Noah, que vai completar 8 anos. Eu tenho o Gael, de 3 anos de idade. O Gael entrou na escola ano passado. Isso significa que esse ano seria o 2º ano letivo do Gael. E esse ano letivo, basicamente, se perde para uma criança de 3 anos, com atividades basicamente lúdicas e não necessariamente conteudista, didática. Uma criança se perde nesse ano letivo. Então, o Gael ele estava acostumado a ir para a escola, o Gael estava acostumado a sair, o Gael estava acostumado a se relacionar com seus amiguinhos. E aí um outro dia, nós que estamos e ficamos muito tempo e ainda estamos, de certa forma, bastante isolados, trabalhando em casa, respeitando essa realidade, eu, sobretudo, eu olhei para o Gael e falei, filho, vamos aqui na praça, nós moramos em frente a uma praça, eu falei, vamos na praça, vamos dar uma volta. Imagine, 2 crianças, 5 meses dentro de um apartamento, quase sem sair. E ele se animou. E quando ele se animou, nós nos preparamos, eu botei a mini máscara dele, ele tem a máscarazinha dele, tal como o Noah também tem. E na hora de sair, ele deu uma travada. Eu falei, o que foi, filho? Ele falou, não quero ir mais. Uma criança de 3 anos falou, eu não quero ir mais. Mas eu percebi que não era apenas uma falta de desejo. Eu percebi, lógico, sou pai, que tinha alguma coisa além acontecendo ali. Eu falei, você não quer ir por quê? E ele falou, porque está ficando escuro. Eu falei, mas não tem problema, está ficando escuro, não tem problema. Ele falou, mas tem gente doente lá fora. E aí aquilo me pegou. Porque toda noite, literalmente, nós temos uma rotina na nossa casa onde nós oramos em família. E todas as noites, nós oramos pelas pessoas que sofrem desses males, nas mais diferentes realidades, seja pelo vírus, seja suas implicações econômicas, emocionais, psicológicas, espirituais. O Noah toda noite ora para que as pessoas com coronavírus sejam curadas, todas as noites. Ele ora pelas pessoas no hospital, ele ora pelas famílias das pessoas que se foram. Agora, a gente consegue mais ou menos explicar uma pandemia para uma criança de 7 anos, mas como é que você explica um vírus de escala global para uma criança de 3 anos? Na mente dele, o mundo é um lugar perigoso, com gente doente, então ele trava. Naquele momento eu olhei para ele, eu repito, tenho pensado nas implicações, o que significa uma criança sem se relacionar com outras crianças durante um ano. A gente ainda vai ver quais serão a médio e longo prazo as consequências de tudo isso que nós temos vivido. E eu olhei bem para ele, no olhinho dele, falei, filho, deixa o papai te falar uma coisa. Dá a mão para o pai. A gente vai sair. E ele meio temeroso. Falei, nós vamos sair. O papai vai segurar na sua mão. O papai está com você. E você não precisa ter medo. E aí na inocência de uma criança de 3 anos, ele falou, nem do escuro? Eu falei, nem do escuro. Era final de tarde. Coisas tão simples, mas que nos mostram a possibilidade de uma fé sincera, uma fé que é infantil, mas não é infantilizada. A fé que olha para um pai, e quando ouve desse pai que eu estou com você, eu vou te acompanhar, eu não vou te abandonar, e por isso não há razão para você ter medo. Eu acho que essa pequena história com o meu filho, singela, algo do cotidiano que talvez outros de vocês tenham vivido, nos ajuda a entender um pouco do que esse texto tem a nos dizer. Porque o versículo 19 vai dizer que ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, naquele domingo, naquele dia, naquele primeiro dia da semana, que nós já vimos há algumas semanas com os discípulos a caminho de Emaús. É o mesmo domingo, é o domingo de Páscoa, é o domingo da ressurreição.
mas é o final daquele domingo, é o cair da tarde, é quase segunda, porque na lógica judaica o pôr do sol dá início a um novo dia, é um domingo quase segunda. É fim do domingo, é fim do terceiro dia. Terceiro dia esse que os discípulos haviam ouvido que Jesus haveria de ressuscitar. É o final do terceiro dia e aí eles estão trancados em casa. Mais uma vez um paradoxo. Domingo da ressurreição e os discípulos estão em uma casa. O texto diz, trancados, estão com medo. Em casa, trancados com medo. O medo é paralisante. O medo é paralisante para uma criança de 3 anos, mas o medo pode ser paralisante para qualquer um de nós. Em casa, trancados e com medo. Com medo do quê? Um tanto óbvio. Eles deveriam pensar, entre outras coisas, se mataram o nosso mestre, o que haverá de ser de nós? Se mataram Jesus, aquele que nós pensávamos ser a esperança de Israel, aquele a quem nós seguimos por 3 anos, 3 anos e meio, nós vimos milagres, nós vimos ele falando com autoridade ímpar, se levaram ele para a cruz, e já é o terceiro dia, o que será de nós? Se perseguiram e mataram Jesus, por que será que eles não poderiam fazer exatamente a mesma coisa conosco? Certa vez alguém disse que respostas, por mais absurdas que sejam, nos geram segurança. O problema é a insegurança da não resposta. Não é isso? O problema não é ter notícia ruim, embora ninguém goste. O problema é não ter notícia. O problema não é saber que aquilo que haverá de acontecer num futuro próximo não é tão agradável, porque a gente se prepara. O problema é não saber o que vai acontecer. Aliás, é isso que tem inquietado muitas pessoas, é isso que estava inquietando esses discípulos. Mas eu gostaria de levantar aqui para você uma realidade de que eles estavam no domingo, por mais simples que isso seja, eles estavam no domingo, mas a mente deles ainda estava nas notícias de sexta-feira. Eles já estavam num outro momento, num outro tempo e espaço, num outro ambiente da história, domingo de ressurreição, final do domingo de ressurreição. Mas a única coisa que eles conseguem pensar é que Jesus morreu. Eles não lidam, eles não conduzem as suas vidas como quem vive diante do Cristo ressurreto. E isso é uma verdade também para nós, porque é verdade que eles ainda não tinham a concretude, eles ainda não tinham a realidade da notícia, eles ainda não tinham a convicção, mas nós sabemos que Jesus sim morreu e Jesus ressuscitou. E o que isso tem a ver com a nossa vida, com o tempo que a gente tem vivido? Tem tudo a ver, porque se Cristo ressuscitou, existe esperança, não há nada nas nossas vidas, não há nada na nossa história que possa nos tirar das mãos de Jesus. Não importam as notícias de uma quinta ou sexta-feira. Não importa o silêncio de um sábado. Importa para nós que em um domingo como esse, Cristo ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, nós temos a promessa de que nele e através dele também temos vida. A cena é essa, eles estão trancados dentro de uma casa. E aí o texto vai dizer que Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Eu sempre fico fascinado com alguns detalhes do texto. Por exemplo, eles estão trancados em uma casa, portas fechadas, o texto diz claramente, e sem muito explicar, ou sem nada explicar, o texto diz, e Jesus entra e se coloca no meio deles. A pergunta é, entra como? Não sei. Não sei, não era um fantasma, não era um espírito, era Jesus. Ressurreto, em corpo, em carne e osso, tanto que ele vai mostrar cicatriz, ele vai mostrar furo na mão, ele vai mostrar furo no lado, ele vai comer depois com esses discípulos, não é um espírito, mas se ele se materializou ali, se ele atravessou parede, se ele falou com a porta abriu, isso não importa, embora eu seja curioso e talvez você também seja, para João não importa. Se fosse importante, João teria falado. O que importa aqui é o que Jesus faz e o que Jesus diz. O que João traz como ênfase não é a maneira como ele se coloca naquele lugar, mas é a postura que ele tem ao se colocar. Primeiro ele diz, Jesus se coloca no meio deles. Eu penso que isso é uma expressão não apenas geográfica, mas também carregada de simbologia. Os discípulos estão trancados em uma casa, cheios de medo. Jesus se coloca
no meio deles. Jesus se coloca na posição central novamente diante dos seus discípulos. Jesus se coloca como o centro da vida daqueles discípulos amedrontados. E aí eu não sei você, mas se eu fosse Jesus, muitas coisas poderiam passar pela minha mente nesse momento. Como por exemplo, não é possível que eu ensinei esses caras por 3 anos e meio e eu falei para eles que eles deveriam anunciar as boas notícias, que eles deveriam curar os enfermos, que eles deveriam lidar com pessoas em sofrimento. Não é possível que eu os enviei mais de uma vez, de 2 em 2, enviei os 12, enviei os 70. Não é possível que eles vivenciaram milagres, não apenas foram espectadores de milagres, mas foram protagonistas de milagres e agora eles estão com medo. Quem sabe essa era uma das coisas que passaria na minha mente se eu fosse Jesus. Então eu chegaria assim, eu não passaria pela porta, eu acho que eu ia meter o pé na porta. Eu ia meter o pé na porta que estava trancada e falar, vocês não entenderam nada. Que bom que eu ou você não somos Jesus. Porque os sentimentos poderiam ser de indignação, de exortação. Afinal, Jesus ele havia dito o que ia acontecer e quando tudo ia acontecer. Antes de morrer, ele disse, vão me matar. Antes de morrer, ele disse, vão me matar, mas no 3º dia eu vou ressuscitar e eu estarei com vocês de novo. Jesus disse o que ia acontecer, Jesus disse como ia acontecer, Jesus disse quando ia acontecer. Eu irei ressuscitar, tenham esperança. Parece que eles não entenderam nada. Mas Jesus não demonstra sua indignação, Jesus não demonstra sua inquietação, Jesus não os exorta, Jesus não diz que eles não têm fé. Jesus simplesmente entra, se coloca no meio deles, sem explicações, sem questionamentos, apenas uma declaração: paz seja com vocês. As primeiras palavras de Jesus para discípulos amedrontados aqui é: paz seja com vocês. E eu acho isso belíssimo. Afinal, o que é que pessoas com corações atribulados, inquietos e tomados de medo precisam? Precisam ter suas mentes e corações apaziguados. Em Jesus nós vemos um Deus que sabe exatamente o que nós precisamos e sabe exatamente quando nós precisamos. Aliás, o profeta Isaías, séculos antes dessa cena acontecer, falando de Jesus, ele diria em Isaías 42, versículos 1 a 3, eis o meu servo a quem sustento, o meu escolhido em quem tenho prazer. Porei nele o meu espírito e ele trará justiça às nações. Não gritará nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas, não quebrará o caniço rachado. E não apagará o pavio fumegante, com fidelidade fará justiça. Sobretudo essa expressão, não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio fumegante. O que isso mostra sobre o nosso Deus? O que isso mostra sobre o nosso Jesus? É que a espiritualidade cristã não é uma espiritualidade de super-heróis. A espiritualidade cristã não é de gente que não falha, não é de gente que não tem problema, não é de gente que não tem medo, não é de gente que não fica ansiosa, não. É gente que tem pé de barro, é gente que é todo feito de barro, é gente que tem fragilidade, é gente que tem medo, mas admite que tem medo, e ao admitir os seus medos, os seus temores, as suas fraquezas, as suas angústias, para esse Deus não é esmagado naquilo que pouco resta, é acolhido por esse Deus, porque ele não pega um pavio que está prestes a se apagar e apaga de vez, não, ele cuida e ele acende novamente a chama. Esse é o nosso Deus. Em Jesus nós vemos um Deus que sabe exatamente o que nós precisamos e sabe exatamente quando nós precisamos. Tendo dito isso, o texto diz, mostrou-lhes as mãos e o lado. Não disse mais nada. Mostrou-lhes as mãos e o lado. E os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Tenta imaginar essa cena. O Cristo ressurreto, mãos furadas por aqueles cravos, aqueles pregos, que perfuraram as mãos, os pés de Jesus, por aquela lança que perfurou o lado de Jesus, por amor a mim e a você. Ele simplesmente mostra. Para discípulos que estão com medo, ele diz, paz seja com vocês. E para discípulos que estão inquietos, ele mostra, olha o que eu fiz por vocês.
É como se Jesus, ao mostrar as suas mãos, ao mostrar o seu corpo, não precisasse explicar mais nada, porque mesmo no seu silêncio, a declaração grita aqui: paz seja com vocês, vejam isso aqui, sou eu mesmo. Jesus mostra o seu corpo, sou eu mesmo, eu estou aqui, eu venci a morte, eu venci o maligno, eu venci o pecado. Não precisa ter medo, é isso que Jesus está dizendo, não tenham medo. Aliás, é isso que Deus diz em toda a narrativa bíblica, por inúmeras vezes. Quando diante de Abrão, diante dos desafios que Abraão haveria de enfrentar, mesmo com a promessa de Deus, e na sua inquietação, Deus olha para Abraão lá em Gênesis 15 e diz: Abraão, não tenha medo. Quando Moisés recebe um chamado da parte de Deus, e ele percebe que ele tem que ir falar com o faraó em nome de Deus, ele fala: mas Deus, quem sou eu para me apresentar ao faraó? Êxodo 3, no episódio da sarça ardente, Deus olha para Moisés e diz: não tenha medo, eu estarei com você. Para Josué, o sucessor de Moisés, talvez o maior líder que já existiu, que guiou milhões pelo deserto, um homem extremamente manso, o libertador de Israel, do êxodo egípcio, Josué agora ele tem que assumir a liderança de toda aquela nação. Imagine como ele se sente. Josué capítulo 1, versículo 9, Deus vai dizer: Josué, não tenha medo. Não fui eu que te chamei, não fui eu que te coloquei nessa situação, não tenha medo, apenas seja forte e corajoso. Eu sou por você e eu sou com você. Daniel perde os sentidos, fica desfalecido, assombrado com a possibilidade de estar diante da presença de Deus. E o recado para ele, lá em Daniel 10, é: não tenha medo, Daniel. Você é muito amado, não tenha medo. O anjo diz: desde o momento que você orou, sua oração chegou aos céus. Eu fui impedido de respondê-lo imediatamente, porque houve uma grande batalha espiritual celestial. Mas eu estou aqui para te dizer: não tenha medo, Deus te ama, não tenha medo, você é amado por Deus. Ezequiel também, diante dos vislumbre da presença de Deus, ele ouve em Ezequiel 2, versículo 6, não tenha medo, sou eu mesmo. Pedro, o discípulo que caminhava em intensidade, diante da pesca milagrosa, percebe a sua pecaminosidade, percebe que está diante de um santo, percebe que está diante do Cristo e diz: afasta-te de mim. E Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, não tenha medo. Por quê? Porque Deus não é um Deus que nos esmaga nas nossas fragilidades. Deus não é um Deus que apaga o pavio fumegante e quebra de vez o caniço rachado. Quando Pedro diz: eu sou pecador, se afasta de mim, porque a tua santidade não me permite estar perto de você, Jesus diz exatamente o contrário. Não, a minha santidade te convida a viver também de maneira santa. Não tenha medo, eu sou por você. O mesmo Pedro que em um momento posterior a esse vê Jesus caminhando de longe, ele está com medo da tempestade, e Jesus fala: vem, Pedro. E Pedro fala: mas se é tu mesmo, Senhor, me chama que eu vou até o Senhor. E aí ele fala: então vem. E aí Pedro ele começa a caminhar, porque Jesus fala: não tenha medo, vem até mim. Pedro repara nas ondas, ele tem medo, ele afunda de novo, mas mesmo afundando, Jesus pega ele pela mão. E João, no último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo de número 1, diante daquela imagem do Filho do Homem, ele fica aterrorizado. E Apocalipse 1, versículos 17 e 18, diz: quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porque a presença de Deus, ela nos causa encantamento, mas ela também nos causa assombro. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Esse mesmo Jesus que em João capítulo 20 se coloca diante dos discípulos, inclusive João, vai aparecer novamente lá para João, na sua visão do Apocalipse, coloca as mãos sobre ele e diz: não tenha medo. O que Jesus está dizendo para mim e para você, meus irmãos? Eu sou. E porque eu sou, não existe o que você temer. E quando isso acontece, o texto nos diz que os discípulos alegraram-se
quando viram o Senhor. E versículo 21, novamente Jesus disse: paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Ou seja, o mesmo Cristo que apazigua a nossa mente, que reorganiza nossos afetos, que diz paz seja com vocês pela primeira vez, repete a mesma expressão. É o mesmo Cristo que nos devolve o senso de identidade e de propósito. Mais uma vez ele diz: paz seja com vocês, e assim como o Pai me enviou, eu os envio. A pergunta é: assim como? De que maneira Deus havia enviado o Filho, o Deus Pai havia enviado o Filho, Jesus, o Cristo. Interessante que no Novo Testamento, por mais de 40 vezes, Jesus usa expressões semelhantes a o Pai me enviou. O Pai me enviou com a seguinte razão: para isso eu vim. Por exemplo, João 5,19, ele diz: eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. João 6,38 vai dizer: pois eu desci do céu para fazer a minha vontade, não para fazer a minha vontade, perdão, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. João 8,29, aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada, assim como o Pai enviou Jesus. Jesus está falando com aqueles discípulos: da mesma maneira eu envio vocês. E deixa eu te dizer uma coisa. Jesus falava com aqueles discípulos naquele momento, naquele contexto, no primeiro século, mas aquilo que Jesus disse para eles, Jesus está dizendo também para mim e para você ainda no dia de hoje. Assim como o Pai enviou Jesus, Jesus nos envia. Aliás, Jesus já nos enviou. Nós somos discípulos de Jesus em missão no mundo, onde quer que nós estejamos, ao começar pela nossa casa. Mas por onde Deus nos permitir caminhar, por onde Deus nos permitir ir e participar. Aliás, foi o próprio Cristo que disse que nós faríamos coisas maiores do que Ele. E quem sabe quando você lê um versículo como esse, como assim coisas maiores? O que pode ser maior do que a salvação? Não é disso que Jesus está falando. Mas é dito que Jesus veio para as ovelhas perdidas de Israel. A sua missão tinha uma geografia, tinha uma abrangência, tinha um alcance. Mas a partir de Jesus, no nascedouro da igreja, através dos seus discípulos, Ele vai nos dizer que nós seríamos as pessoas que alcançaríamos até os confins da terra com a mensagem da salvação. Obviamente isso não diz respeito à natureza, mas à abrangência da missão. Tanto isso é verdade que quando Lucas escreve Atos, já nos seus primeiros versículos, ele diz: no meu evangelho anterior, no meu relato anterior, isso é, no evangelho de Lucas, eu contei a você, Teófilo, tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Ou seja, se os evangelhos são os relatos de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, então Atos se torna a continuidade da obra e da missão de Jesus. Mas como se Jesus é assunto aos céus? Como se Jesus não se manifesta mais a partir do seu corpo físico? É isso mesmo que a palavra de Deus está nos falando. Que o que Jesus começou a fazer e ensinar nos evangelhos através do seu corpo físico, Ele continua fazendo ainda hoje através do seu corpo místico, a igreja. É isso que Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios 2, versículos 15 a 16. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiro de morte, para aqueles fragrância da vida. Mas quem está capacitado para tanto? Bom, se a nossa missão é a missão de Jesus, eu não sei você, mas eu me pergunto: meu Deus, por onde é que a gente começa? Como é que nós daremos conta de cumprir fielmente tamanha missão? É por isso que Paulo pergunta: quem é que está capacitado para tanto? E a resposta está no versículo 22. Porque ao dizer para esses discípulos: assim como o Pai me enviou, da mesma maneira que o Pai me enviou, eu os envio, o que ele faz? Ele sopra sobre aqueles homens o seu Espírito. Ele diz: recebam o Espírito Santo. Ou seja, não apenas Ele restaura o nosso senso de identidade, propósito e missão, mas Ele nos lembra que não é sobre nós. Ele nos lembra que não é a partir da nossa capacidade. Ele nos lembra que não tem a ver com o que nós podemos fazer, mas o quanto nós estamos dispostos a permitir que o Espírito faça através
de cada uma das nossas vidas. Não é por força, Zacarias diria, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então nós temos uma missão diante de nós que humanamente é impossível. Levar essa boa graça, como nós cantamos, levar essa boa mensagem, e nós só seremos capazes de fazê-lo a partir de uma vida cheia do Espírito Santo. E aí Jesus diz no versículo 23, se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. O que Jesus está nos dizendo? Que nós, a Igreja de Cristo, somos a comunidade do perdão. A mensagem é clara. Vão e anunciem por todo mundo que há perdão. Saiam dessa casa. Para eles, literalmente, quem sabe para nós, simbolicamente, dependendo do momento em que você se encontra. Mas Jesus está dizendo, a partir dessa casa, e saia dessa casa para anunciar ao mundo que existe perdão. Anuncie ao mundo que existe uma nova chance. E aí, de repente, nós lemos esse versículo e nós pensamos, então, será que Jesus está condicionando as coisas aqui? Será que ele está dizendo que se nós perdoarmos outras pessoas, nós seremos perdoados? Não. Ele não diz que nós seremos perdoados, ele diz que nós estaremos perdoados. Veja, se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. O que Jesus está dizendo aqui de modo magnífico? Não é que o perdão de Deus a nós é condicionado ao nosso perdão a outros. Se assim fosse, seria por obras e não pela graça. O que Jesus está dizendo é que porque nós somos a comunidade do perdão, nós agimos no mundo como perdoadores. E cada vez que perdoamos e levamos perdão e levamos a mensagem do perdão, nós atestamos que um dia já fomos perdoados. O que Jesus está dizendo é que todo aquele que foi perdoado sabe perdoar e sabe anunciar perdão. Essa é a comunidade dos discípulos de Jesus, uma comunidade de gente perdoada, uma comunidade de gente que sabia que se não fosse a graça de Deus não estaria de pé, e que por entender o tamanho desse amor e o tamanho dessa misericórdia e o tamanho dessa graça, vai ao mundo não com julgamento, vai ao mundo não apontando dedos, mas vai ao mundo dizendo em alto bom som, Cristo ressuscitou, o perdão está disponível a todos, existe uma nova chance para a sua vida, assim como também há para a minha. Ou seja, sermos perdoadores como sinal e consequência de um dia já termos sido perdoados pelo próprio Cristo. A fé cristã fala de um Deus que se importa tanto em comunicar a redenção, ao ponto dele se tornar semelhante à sua criatura. Portanto, uma fé que não é empática, uma fé que não é compassiva, uma fé que não é perdoadora, não pode ser fé que vem da parte de Jesus Cristo. Nós somos o povo do perdão. Nós somos o povo que perdoa. E nós somos o povo que anuncia que o perdão está disponível, porque nós sabemos o que significa ser perdoado. Eu não sei como é que você se encontra hoje, aí, na sua casa. Se você está sozinho, se você está com seus familiares. Eu não sei como é que você se encontra na interioridade dos seus sentimentos e pensamentos. Quem sabe você olha para o início desse texto e você vê discípulos trancados em casa com medo, com a não resposta, com a insegurança, com a incerteza, e talvez você se identifica, e quem sabe você se identifica com o Gael, de 3 anos, que na simplicidade de uma criança diz, eu não vou, por quê? Porque eu tenho medo, mas eu gostaria de convidá-lo e desafiá-lo a ouvir as palavras de Jesus nesse texto. Tal como um pai que diz, eu estou com você, eu seguro na sua mão. Tal como um pai que diz, eu estou aqui, não precisa ter medo. Jesus está dizendo, paz seja com você. Eu vim para apaziguar o caos interior da sua alma. Jesus está dizendo, sou eu mesmo, aquele que ressuscitou. O alfa e o ômega, o princípio e o fim. Sou eu mesmo, não precisa ter medo, agora vá. Vá e anuncie ao mundo a mensagem da salvação. Jesus é aquele que transforma esse ambiente da casa, que em algum momento para nós, em meio a essa pandemia, se tornou esse ambiente de clausura. Ele transforma em ambiente de cura, ele transforma em ambiente de esperança,
Ele transforma em lares sábios, mas Ele também transforma a nossa casa em ambiente de missão. Jesus não há de permitir que o medo tenha a palavra final sobre a sua vida. Então, em nome de Jesus, eu te convido a permitir que a voz do Cristo ecoe de modo retumbante na sua mente e coração quando Ele diz: paz seja convosco. Sou eu que estou aqui. Agora vá ao mundo e anuncie o perdão. Essa é a minha oração para mim e para você. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós te agradecemos por ter nos perdoado, por ter tirado a mácula do pecado sobre nossas vidas e nossas histórias. Nós te agradecemos por transformar o nosso lamento em alegria, por transformar a nossa dor em esperança, por transformar o nosso medo em missão. Obrigado porque o Senhor nos visita nas nossas casas, nesse momento. E o Senhor sabe o que e como nós precisamos ouvir. Nós, quem sabe, estamos recebendo essa mensagem com diferentes momentos, com diferentes ambientes de coração e de mente, com diferentes posturas. Mas uma palavra como essa, que é única, pode ganhar uma pluralidade de aplicações nos nossos corações, porque o Senhor é aquele que se renova e renova a sua palavra, nos trazendo o que precisamos ouvir, quando precisamos ouvir e da maneira como temos que ouvir. Que haja paz, que o Senhor venha apaziguar nosso caos, que o Senhor venha nos relembrar que o Senhor está diante de nós e nos desafiar novamente a reconquista e a ressignificação da nossa identidade, do nosso propósito e da nossa missão. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu te falar uma coisa. Não é apenas sobre nós. Aliás, nunca foi sobre nós. É sobre Ele. E sobre o que Ele está fazendo. E sobre o que Ele está fazendo na minha vida e na sua vida, mas sobre o que Ele quer fazer através da nossa vida. Então, em nome de Jesus, se você ainda tem sido aprisionado pelo medo, se você ainda tem sido aprisionado pela dor, se você ainda tem sido aprisionado pela ansiedade e pela angústia, que hoje seja uma noite de libertação na sua vida. Que sua casa se transforme em ambiente de missão. Que você não pense mais no que você precisa, mas no que você já tem. Porque em Jesus você já tem absolutamente tudo. E pense naqueles que ainda não ouviram essa mensagem. Esse é o desafio. Que você possa ser canal de bênçãos para aqueles que precisam ouvir que Jesus ressuscitou. Que você possa ser transmissor da boa notícia. Que Jesus apazigua nosso caos. Que Ele é por nós. Que Ele ressignifica a nossa história. Deus te abençoe.